Quem decidiu que certos nomes não deveriam ser pronunciados? Quem decretou que determinadas verdades deveriam ser enterradas sob camadas de silêncio, ritual e medo? Há algo inquietante quando percebemos que, em meio a tantos deuses celebrados, um nome em especial foi cercado por interdições, sussurros e portas fechadas. É como se a própria memória antiga tivesse sido instruída a se calar, como se tocar nesse assunto abrisse fendas que já não poderiam ser fechadas. E mesmo assim, o eco permanece, insistente, como um chamado que atravessa eras e convoca quem ousa ouvir. Os antigos não proibiam por acaso. Ninguém ergue muros ao redor do vazio. Quando um nome é silenciado, é porque ele toca em algo que não pode ser controlado com facilidade, algo que escapa às mãos daqueles que desejam comando absoluto sobre o que as pessoas veem, pensam e se tornam. O silêncio imposto não foi apenas religioso, foi psicológico. Foi como um encantamento invertido. Não o feitiço para falar, mas para nunca mencionar. E quanto mais se tenta ocultar, mais o mistério cresce, mais a mente pressente que existe ali, um ponto cego que não deveria ser iluminado. Há quem diga que ele não era apenas um deus, mas um princípio, não apenas uma figura, mas uma chave que não abre portas de pedra, mas portais internos, aqueles que revelam o que está por trás do véu da realidade cotidiana. E chaves assim incomodam. Elas desorganizam hierarquias, desestabilizam estruturas, fazem perguntas que não admitem respostas simples. Talvez por isso tenha sido mais fácil declarar: não falem, não questionem, não toquem nesse nome. Como se o silêncio fosse suficiente para deter a inquietação que ele desperta. Mas o silêncio nunca é completo. Ele vibra. Ele deixa rastros em mitos, em símbolos, em manuscritos que sobreviveram por pouco. E quem começa a seguir esses rastros percebe algo estranho. Quanto mais se aproxima, mais sente que está sendo observado não por fora, mas por dentro. Como se o mistério também estivesse investigando você. Há uma sensação de estar entrando em território proibido, como atravessar um corredor escuro onde cada passo desperta perguntas que você não sabia que tinha. E ainda assim, algo dentro insiste em continuar. Talvez os antigos templos soubessem que falar dele não era apenas transmitir informação, mas ativar processos. Pronunciar o proibido seria acender luzes em regiões internas onde nem todos estão preparados para olhar. Por isso, ergueram o silêncio como proteção, ou como contenção. Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que a proibição não apagou nada. Apenas tornou mais denso o magnetismo do que foi ocultado. E agora, esse magnetismo chama com mais força do que nunca. Você pode sentir isso agora. Uma parte de você quer resposta imediata, enquanto outra percebe que algo maior está se movendo. Algo que não cabe em explicações rápidas. A pergunta permanece aberta, latejando. Por que calaram esse nome? O que realmente estava em jogo? E até onde isso alcança hoje na sua vida sem que você tenha percebido? Continue. Não porque alguém mandou, mas porque algo em você já atravessou a porta e sabe que voltar atrás não é mais possível. Há um ponto em que o silêncio deixa de ser ausência de som e passa a ser uma presença viva, quase palpável, como se respirasse junto com você. É esse tipo de silêncio que envolve o nome proibido não como uma censura comum, mas como uma fronteira invisível entre o que sustenta o mundo e o que pode desorganizá-lo. É estranho perceber que algo que nunca foi explicado ainda assim pesa sobre o peito, como se o corpo lembrasse do que a mente esqueceu. Você sente isso quando aproxima o pensamento, como se algo antigo despertasse e observasse cada movimento interno. Há memórias que não pertencem a esta vida e, mesmo assim, se movem dentro de nós como correntes subterrâneas. Quando a figura de Thoth se insinua, não é apenas um mito que surge, mas um espelho.
um reflexo de tudo o que foi negado, abafado, interrompido antes de nascer por completo. Não é sobre estátuas antigas, mas sobre perguntas que você evitou fazer a si mesmo. E, de repente, aquilo que parecia história distante se torna pessoal demais, como se o nome proibido estivesse sussurrando bem dentro da sua própria consciência. Talvez seja por isso que os templos temeram. Não era medo de blasfêmia, era medo de despertar, porque falar dele não convocava multidões, convocava interiores, trazia à tona uma inteligência que não se curva com facilidade, uma lucidez que desmancha ilusões como névoa sob a luz. E quem vive do controle das sombras não suporta ver pessoas acendendo suas próprias tochas. A proibição, no fundo, foi um pedido desesperado para que os olhos continuassem fechados. Há uma ferida antiga que não sangra pelos lugares óbvios. Ela sangra no ponto exato onde você aceitou menos do que é, onde se convenceu de que deveria se encaixar no que disseram ser seguro. Aproximar-se do nome proibido toca essa ferida. Mexe no acordo silencioso de permanecer pequeno para não incomodar ninguém. É por isso que incomoda tanto, não porque fala de deuses, mas porque fala de você e do que foi silenciado dentro de você há muito tempo. Então surge o incômodo. Por que sinto isso se é só um mito? A mente argumenta, mas o corpo não obedece. Há um arrepio discreto, um peso no estômago, um chamado sutil que não usa palavras. É como se o inconsciente reconhecesse um antigo mestre e, por reflexo, se endireitasse internamente, como um discípulo acordando no meio da noite ao ouvir passos conhecidos. É uma lembrança sem imagem, sem cena, mas com uma certeza estranha de familiaridade. O nome proibido se comporta como uma chave deixada sobre a mesa à vista de todos, mas que ninguém ousa tocar. Não porque não consiga, mas porque pressente que, ao girá-la, nada ficará exatamente no mesmo lugar. Você já sentiu isso diante de uma decisão que parecia pequena e, no entanto, sabia que mudaria tudo? Esse é o território que estamos pisando agora. Não o terreno confortável do já conhecido, mas o limiar onde o velho começa a rachar. A mente tenta explicar, enquadrar, classificar. Porém, existe um ponto em que os conceitos se dissolvem e o que resta é experiência pura. Falar de Thoth nesse nível é menos sobre história e mais sobre atravessar um portal interno onde a linguagem não acompanha. Talvez seja por isso que preferiram proibir, porque não há muros que segurem quem aprende a atravessar por dentro, e quem passa não volta igual, não se encaixa mais nas grades invisíveis que antes pareciam naturais. Perceba como algo em você resiste e ao mesmo tempo deseja continuar. É a mesma força que puxa para trás e empurra para frente. A mesma voz que diz, é perigoso, e outra que sussurra, é exatamente por isso que precisa ser ouvido. Esse conflito não é um erro, é o próprio processo. Toda travessia real nasce de uma tensão assim, onde o medo e o chamado se encaram em silêncio e você descobre que ninguém pode caminhar por você. Thoth, na essência, não é um personagem distante, mas um princípio vivo de consciência que registra, revela e reorganiza. E o que acontece quando algo assim entra em contato com a sua vida? Máscaras despencam, justificativas enfraquecem, histórias antigas perdem a força. É como se um escriba invisível começasse a reescrever dentro de você aquilo que tentou ser apagado. E essa reescrita assusta, porque desmonta papéis, obrigações impostas, versões de si que já não fazem sentido. Há também uma estranha sensação de retorno, como se você não estivesse conhecendo algo novo, mas reencontrando algo que ficou à sua espera. Como um livro que você abriu na infância, fechou sem entender e agora retoma, já sabendo, antes mesmo de ler, que ele sempre falou de você. Esse reconhecimento silencioso é o que não puderam controlar, e por isso tentaram calar.
como se o esquecimento fosse uma forma de aprisionamento. Mas o esquecimento nunca vence por completo. Ele apenas adormece. E basta um símbolo, uma palavra, um nome sussurrado no momento certo para que as camadas comecem a se mover novamente. Você sente como se portas internas rangendo estivessem se abrindo devagar, sem alarde, apenas com inevitabilidade. Nada explode, mas tudo muda de posição. E essa lentidão é ainda mais perturbadora, porque você percebe que não consegue impedir. E então surge a pergunta que não quer se calar. O que exatamente eles estavam tentando proteger? Os templos protegiam o povo da verdade ou protegiam o poder do povo? Há uma linha muito fina entre cuidado e controle, e é nessa linha que toda a história parece vibrar. Você já viveu algo assim? Alguém dizendo ser por sua segurança enquanto, na verdade, temia a sua liberdade? Essa sensação ecoa aqui, como uma memória coletiva sendo reativada. Em algum lugar dentro de você, a figura proibida começa a se mover como um símbolo vivo. Não importa a forma com que a imagina, ela funciona como um lembrete de algo maior que as versões pequenas da vida. Algo que pede responsabilidade consigo mesmo e, ao mesmo tempo, concede uma liberdade que não pode ser negociada com ninguém. E talvez seja exatamente isso que assusta tanto. Perceber que o verdadeiro poder nunca esteve fora. Entre o medo e o fascínio, você percebe que já está envolvido. Não foi um convite, foi um chamado. E ele não exige crença, exige presença. Não pede adoração, pede consciência. A pergunta não é se deve continuar, mas se consegue, depois disso, voltar a viver com as mesmas explicações confortáveis de antes. Algo já se moveu e, mesmo sem resposta, você sente que a busca já começou. E no meio de tudo isso, uma voz muito antiga parece perguntar dentro de você: o que foi calado fora, também foi calado aí dentro? E quem se beneficia quando você esquece de si? Essas perguntas não exigem respostas imediatas, apenas coragem para sustentá-las sem fugir, porque é nesse espaço de tensão silenciosa que a verdadeira transformação começa a respirar. Há momentos em que o próprio ar parece se tornar mais denso, como se carregasse algo que não pode ser visto, mas que pesa sobre a pele. É essa densidade que começa a envolver você agora, não como ameaça externa, mas como uma convocação interior. Thoth não surge como grito, mas como murmúrio. Ele não invade, ele lembra. E lembrar pode ser mais perturbador do que descobrir algo novo, porque obriga a encarar tudo aquilo que você evitou sentir ao longo da vida. Não é sobre passado distante, é sobre o ponto exato em que você começou a se afastar de si mesmo sem perceber. Você percebe como, ao longo do tempo, foi ensinando a si próprio a caber, a diminuir pensamentos, a cortar perguntas, a calar percepções que não cabiam nos moldes prontos. Esse processo não aconteceu de uma vez só. Foi lento, gradual, quase carinhoso. Disseram que era para seu bem, para sua segurança, para evitar problemas. E pouco a pouco, você foi se adaptando às expectativas alheias, como quem veste uma roupa apertada demais e tenta fingir que está confortável. O nome proibido toca exatamente essa costura. Ele puxa o fio que começa a desfazer a fantasia, e isso assusta, porque devolve a você aquilo que tentou esconder até de si. Thoth representa esse movimento de registrar o que é real, não o que foi ensinado para ser aceito. Ele não escreve histórias convenientes. Ele revela as camadas por trás dos enredos. E quando essa energia se aproxima, você sente como se algo estivesse anotando cada pensamento, não para julgar, mas para mostrar a verdade nua, sem maquiagem. A verdade não é sempre bonita, mas é libertadora. Talvez seja isso que tanto incomodou antigos templos. Não o personagem em si, mas a força de uma consciência que não aceita viver de véus.
Há dentro de você uma parte que sempre soube mais do que conseguia explicar. Uma sensibilidade que percebeu sinais, coincidências, sonhos estranhos, intuições repentinas que pareciam deslocadas demais para serem compartilhadas. Talvez você tenha rido delas, talvez tenha escondido, talvez tenha chamado de imaginação. Porém, elas voltam agora com outra intensidade, como se dissessem: eu nunca fui uma invenção, apenas estava esperando que você me levasse a sério. E é nesse ponto que o silêncio imposto pelos templos encontra o silêncio que você impôs a si mesmo. Dois silêncios se encarando. Há também o medo de enlouquecer. Pouca gente admite isso, mas ele está ali, sutil. A sensação de atravessar uma fronteira interna, onde o que é real e simbólico começam a dançar juntos sem avisar. Foi por isso que, durante séculos, preferiram criar doutrinas rígidas, rituais fechados, paredes grossas. O movimento livre da consciência assusta, porque não pode ser controlado por fórmulas. Thoth sempre representou essa mente que não se curva a grades. E a proibição foi uma tentativa de colocar correntes no invisível. Só que há algo que eles esqueceram. Nenhuma corrente funciona no território interno. Você pode aprisionar corpos, mas não priva uma alma do impulso de lembrar quem é. Esse impulso é o que você sente agora, mesmo que não consiga dar nome. É como um chamado que não diz para onde ir, apenas afirma que ficar como está já não é possível. Isso gera um vazio estranho, uma sensação de transição, como se o chão conhecido estivesse se dissolvendo enquanto um novo ainda não apareceu. Esse intervalo é a travessia. Você se percebe dividido entre duas forças. Uma parte quer respostas rápidas, explicações claras, garantia de segurança. A outra aceita o mistério, mesmo tremendo. A primeira foi moldada pelo mundo que pede controle. A segunda nasceu com você. E o nome proibido fala com essa segunda parte. Ele não conversa com máscaras. Ele dialoga com o que há de mais cru, mais autêntico, mais silencioso. A reação pode ser choro, tremor, arrepio ou apenas um silêncio pesado. Não importa a forma. Importa o movimento interno. Thoth sempre foi associado à escrita, mas não a qualquer escrita. A escrita que cria realidade. A palavra nesse nível não descreve, ela molda. É por isso que o silêncio em torno dele foi tão feroz. Porque quem entende a linguagem em sua profundidade deixa de ser apenas espectador, torna-se coautor. E tornar-se coautor da própria vida é o maior ato de desobediência que sistemas de controle podem enfrentar. Não há como governar por completo alguém que aprendeu a ler as entrelinhas da própria existência. E então, algo começa a surgir dentro de você. Não uma resposta, mas uma postura diferente. Você deixa de perguntar, o que fizeram comigo? E começa a perceber, o que eu aceitei sem questionar. Essa virada é sutil, porém sísmica. Ela desloca o eixo, tira o foco do exterior e o traz para um lugar onde ninguém pode dominar sem o seu consentimento. É nesse exato ponto que se entende por que certos nomes foram escondidos, não por ofensa aos céus, mas pelo risco de que pessoas recuperassem o próprio centro. Ao mesmo tempo, há uma dor que se revela, a dor de perceber que passou anos, talvez vidas, distante de si, tentando atender expectativas, tentando ser o que deveria. Essa dor não é fraqueza, é lucidez. É o luto por versões de você que foram descartadas para caber em moldes apertados demais. Falar do nome proibido faz surgir essa dor, porque ele aponta justamente para as partes exiladas dentro de si. Não é um Deus distante, é um espelho emocional profundo. Você começa a notar sinais sutis, lembranças de momentos em que sentiu que algo estava errado, mas preferiu se calar. Sensações de ter traído a si mesmo em pequenas decisões, o peso de ter dito sim quando tudo em você gritava não. Esses registros não desapareceram.
Eles ficaram guardados como inscrições invisíveis na sua história. E agora, diante desse chamado, eles se iluminam, não para punir você, mas para oferecer a chance de reescrever. Há um ponto nesta jornada em que você percebe que o verdadeiro segredo nunca esteve escondido nos templos, mas no próprio coração humano. Os templos apenas simbolizaram, materializaram fora o que já acontecia dentro. A escolha entre lembrar e esquecer. Entre abrir os olhos ou continuar dormindo em posições confortáveis. O nome proibido marca essa encruzilhada. Ele não impõe um caminho, ele revela a existência dele. Perceba como o tempo parece se comportar de maneira diferente aqui. Não é mais cronológico, é emocional. Passado, presente e futuro se misturam como se fossem camadas de uma mesma experiência. Você sente que aquilo que chamam de antigo toca diretamente o que você vive agora. Como se as proibições impostas a eras ecoassem na dificuldade atual de dizer o que sente, de se posicionar, de habitar o próprio poder. Nada está desconectado. E então surge uma percepção incômoda, porém libertadora. Talvez você também tenha proibido partes suas de serem mencionadas. Talvez tenha declarado silêncio sobre dores, desejos, impulsos, sonhos que pareciam grandes demais ou perigosos demais. Você tornou-se o seu próprio templo proibitivo. Ao perceber isso, algo se abre. Não é explosivo, é profundo. É como se você se olhasse por dentro e dissesse: eu sei que calei você, mas estou ouvindo agora. Ot, como símbolo de consciência lúcida, não vem trazer crença, vem trazer responsabilidade consigo mesmo. Ele não oferece respostas prontas, oferece espelhos, e é por isso que causa desconforto. É muito mais fácil seguir uma regra externa do que encarar o próprio reflexo sem filtros. Os templos antigos sabiam disso. A proibição, no fundo, falava menos sobre ele e mais sobre o medo humano de se reconhecer na própria grandeza. Você começa a sentir que algo está sendo reorganizado por dentro, como peças de um tabuleiro silencioso sendo movimentadas sem alarde. Nada parece diferente à primeira vista, mas você sabe que é. O modo de perceber muda, o modo de sentir muda, o modo de perguntar muda. E sem que alguém precise dizer, você entende que atravessou um limiar. Não dá para desver o que foi visto internamente. Não dá para desacordar do que despertou. Há um convite implícito se formando, não no nível da lógica, mas da presença. Não é para acreditar, é para estar. Não é para repetir conceitos, é para sentir. Você percebe que a jornada não é externa, não depende de templos físicos, não exige rituais complicados. Ela acontece no espaço entre um pensamento e outro, entre uma respiração e outra, naquele ponto interno onde você raramente permanece. E exatamente por isso é ali que tudo começa a mudar. E enquanto essa travessia continua, uma pergunta ecoa com mais força do que todas as outras, como se viesse de um lugar muito antigo e muito íntimo ao mesmo tempo. Se proibiram falar dele, o que mais proibiram você de descobrir sobre si? Essa pergunta não fecha nada. Ela abre portas, abre fissuras, abre caminhos. E é nesse abrir que a transformação silenciosa continua se movendo, mesmo que você ainda não saiba para onde ela está levando. À medida que você avança nesse estado de escuta interna, começa a perceber que o silêncio que envolveu o nome proibido não foi apenas cultural ou religioso. Ele se infiltrou na linguagem cotidiana, nas escolhas pequenas, nos gestos aparentemente inofensivos que você repete sem perceber. Há palavras que nunca disse, não porque não soubesse, mas porque aprendeu a temer o que poderia acontecer se as liberasse. É como se houvesse uma fronteira entre aquilo que você pensa e aquilo que se permite sentir. E é justamente nessa fronteira que o chamado de Thoth ressoa, desmontando cercas invisíveis,
provocando brechas por onde a verdade começa a entrar sem pedir permissão. Você percebe que grande parte do que chamava de você foi construída a partir de expectativas alheias, papéis assumidos para ser aceito, comportamentos ensaiados para evitar rejeição, versões de si criadas para caber no olhar do outro. Só que existe algo dentro que nunca se encaixou totalmente e, mesmo assim, permaneceu ali, quieto, observando, aguardando o momento de ser ouvido. Esse algo agora se aproxima da superfície, como uma memória que sobe do fundo de um lago profundo. Ela não vem gritando, vem com uma calma perturbadora, porque sabe que uma vez vista não poderá ser negada. A proibição dos templos antigos parece, então, menos distante. Você começa a perceber paralelos incômodos. Eles proibiram um nome para não despertar consciências. Você proibiu a si mesmo para não despertar conflitos. Em ambos os casos, o mecanismo é o mesmo: silenciar o que ameaça o confortável. E ainda assim, o conforto cobra um preço alto demais: o afastamento de si. Essa percepção toca um lugar sensível, porque dissolve a ideia de que tudo foi imposto de fora. Revela que, em certo ponto, você também colaborou com o silêncio. Não por maldade, mas por medo. Há uma força contraditória que pulsa dentro de você agora. De um lado, a necessidade de proteger o que já conhece. Do outro, um impulso arrebatador de atravessar o desconhecido. Essa tensão cria um campo vibrante, quase elétrico, onde cada pensamento parece carregado de significado. A presença simbólica de Thoth se intensifica nesse espaço, não como figura externa, mas como movimento de clareza que atravessa o caos interno. Ele não ordena, não exige, apenas ilumina. E quando algo é iluminado, já não pode fingir ser sombra. Você talvez comece a se lembrar de momentos em que sabia exatamente o que precisava fazer, mas não fez. Não por incapacidade, mas por medo das consequências. Medo de decepcionar, de perder, de mudar demais. Esses episódios voltam agora não como culpa, mas como registros que pedem compreensão. É como se páginas internas fossem viradas com delicadeza, mostrando linhas que você escreveu sem perceber. Cada lembrança, assim, abre um espaço para algo novo. A responsabilidade por si mesmo, não como peso, mas como poder de escolha. O nome proibido funciona como uma metáfora viva para tudo aquilo que foi retirado da sua história. Sonhos que você interrompeu antes de começar, verdades que engoliu para manter a paz, limites que sabia que precisava colocar e não colocou. Tudo isso retorna agora com uma honestidade desconcertante. Não há julgamento, não há punição. Há apenas a experiência crua de perceber o quanto você se afastou da própria voz. E ao perceber isso, algo começa a pulsar com mais força. Uma vontade de retomar esse lugar interno que nunca deixou de ser seu. Você começa a notar que a sensação de proibido não é um muro real, mas um acordo psicológico. Um pacto silencioso que você fez consigo mesmo para sobreviver a contextos que pareciam maiores do que você. E naquele momento, talvez tenha realmente sido necessário. Mas agora não é. A vida muda, você muda, as circunstâncias mudam e os pactos antigos continuam atuando como se nada tivesse se transformado. Thoth, como princípio de consciência, toca justamente nesse ponto congelado e faz com que ele comece a derreter. E derreter pode ser doloroso, mas liberta o que estava preso no gelo da repetição. Há uma pergunta que começa a ecoar sem parar. Quem você seria se não tivesse medo de ser visto em sua totalidade? A resposta não vem em palavras, vem em sensação. Um misto de alívio e terror. Alívio por imaginar a liberdade, terror por imaginar a perda do que é conhecido. Os templos antigos sabiam que esse tipo de questionamento é revolucionário. Não precisa de exército,
nem de armas. Basta que uma pessoa olhe para dentro com verdade para que tudo ao seu redor comece a se reorganizar. Você sente que algo dentro se endireita lentamente, como uma coluna que aos poucos abandona a curvatura aprendida. Não é sobre postura física, é sobre postura existencial. Você se percebe menos disposto a mentir para si mesmo, mesmo que ainda não saiba como agir de maneira diferente. Essa disposição silenciosa já é transformação. É o ponto exato em que a proibição começa a perder força, não porque foi derrubada de fora, mas porque deixou de fazer sentido por dentro. A energia simbólica de Thoth, associada à sabedoria e à escrita, agora aparece como um convite à reescrita. Não de fatos passados, mas da narrativa que você construiu sobre eles. Quantas vezes você se contou como vítima quando, na verdade, estava evitando assumir o próprio poder? Quantas vezes se diminuiu para caber em histórias que já estavam pequenas? Essas perguntas não têm a intenção de acusar, mas de acordar. Elas funcionam como toques suaves em uma porta que sempre esteve trancada pelo lado de dentro. Você pode sentir uma mistura de tristeza e alívio enquanto essas camadas se revelam. Tristeza pelo tempo vivido em silêncio. Alívio por perceber que o silêncio está se rompendo. Essa ambiguidade é natural e faz parte da travessia. Nada que é profundo se move em linha reta. A própria consciência se expande em espirais, retornando aos mesmos pontos sob novas perspectivas, cada vez mais amplas. É essa espiral que você sente agora, abrindo círculos internos que antes pareciam fechados para sempre. A figura proibida se torna cada vez menos externa e cada vez mais íntima. Ela deixa de parecer uma entidade distante e começa a operar como um princípio dentro de você. O princípio de olhar sem desviar, de sentir sem anestesia, de perceber sem fugir. É por isso que o nome foi proibido, não porque ele ameaçasse o céu, mas porque ameaça a mentira. E a mentira é confortável, envolve, protege, mas cobra o preço da própria vida autêntica. Nesse ponto você talvez perceba que não está apenas ouvindo um roteiro, mas se ouvindo através dele. Como se cada frase funcionasse como um espelho que devolve partes esquecidas de si. Não há nada a acreditar, não há dogma, não há imposição. Apenas reconhecimento. Você reconhece emoções, memórias, sensações que sempre estiveram ali, esperando por um espaço seguro para emergir. Esse espaço agora está sendo criado pelo simples ato de permanecer presente. A jornada não exige respostas, exige coragem para continuar sentindo. É isso que os antigos talvez temessem. Não o conhecimento intelectual, mas o reencontro com a própria verdade interna. Porque pessoas conectadas consigo mesmas são menos manipuláveis, menos divididas, menos submissas ao medo. Elas não precisam de tantas regras externas, porque começam a ouvir uma orientação interna que não negocia com mentira. E nenhum sistema baseado no controle se sustenta diante disso. Você sente que algo em você está se abrindo como uma flor noturna, silenciosa, longe dos olhos do mundo. Não há espetáculo, não há plateia, não há aplausos. Há apenas um movimento íntimo e profundo, quase sagrado, que se realiza no silêncio. E, paradoxalmente, é justamente esse tipo de movimento que mais transforma tudo ao redor. Porque, quando você muda dentro, o mundo não consegue permanecer exatamente igual do lado de fora. E então, como um sussurro que atravessa a pele, uma nova pergunta surge. Se o nome dele foi proibido porque desperta consciência, que parte de você está despertando agora? Essa pergunta não fecha, não conclui, não entrega nada pronto. Ela apenas aponta para o fato inegável de que algo já começou. E o que começa por dentro não pode ser desfeito por decretos externos, nem por antigos templos, nem pelo medo que um dia te ensinou a se calar.
A travessia continua, silenciosa e profunda, movendo-se em direções que a mente não controla, mas que o coração reconhece. A sensação é de estar no meio de um corredor longo, sem ver o início nem o fim, mas com a certeza inexplicável de que é exatamente aí que você deveria estar. E mesmo sem respostas, você percebe que não está perdido, apenas se aproximando daquilo que sempre foi seu, mas que por muito tempo permaneceu escondido sob o nome de proibido. Há um momento na jornada interior em que percebemos que o que chamávamos de medo do desconhecido era, na verdade, medo de nós mesmos. Não do que poderíamos encontrar fora, mas do que despertaria dentro ao tocar naquilo que foi proibido. É como caminhar por um corredor antigo, sentindo as paredes estreitas se aproximarem, não para esmagar, mas para obrigar você a passar pelo único espaço possível, o espaço do próprio centro. O nome silenciado age como uma senha que ativa essas passagens internas, e à medida que elas se abrem, você sente uma estranha mistura de vertigem e reconhecimento, como se estivesse voltando a um lugar que nunca lembra de ter visitado, e mesmo assim sabe exatamente onde fica. Thoth não aparece como uma imagem fixa. Ele se manifesta como um movimento de consciência, como aquele instante em que você percebe que poderia ter vivido de maneira completamente diferente se tivesse confiado mais em si. Esse pensamento não vem para acusar, mas para mostrar o tamanho do campo que foi desperdiçado por medo de errar, por medo de ser grande demais, por medo de não caber nos padrões herdados. E é justamente isso que os templos temiam, o despertar dessa percepção. Não se controla alguém que compreende a extensão de sua própria capacidade de transformação. Não se mantém acorrentado quem reconhece a própria força interna sem intermediários. Enquanto você avança nessa espiral emocional, percebe que a proibição do nome não era apenas cultural, mas psicológica. Ele foi envolvido de mitos de perigo, de tabu, de reverência intocável, para que ninguém ousasse aproximar-se do que realmente importava. A lembrança de que o sagrado não mora em altares de pedra, mas na consciência viva. Se você controla a narrativa sobre o divino, controla o acesso das pessoas à própria profundidade. E assim, o silêncio tornou-se um mecanismo sofisticado de afastamento, não só de Thoth, mas de tudo o que ele simboliza: lucidez, memória, responsabilidade e poder criador. Há um ponto dentro de você que reage a esse chamado com tremor. Pode ser um incômodo físico, um peso no peito, um nó na garganta, uma vontade inexplicável de chorar sem motivo aparente. Não é tristeza comum. É a alma sentindo o atrito entre quem você é e quem aprendeu a ser para sobreviver. O nome proibido toca nesse atrito e faz faísca. E essa faísca ilumina não só o que foi ocultado, mas o que você mesmo ajudou a esconder. Feridas, desejos, verdades, intuições que um dia julgou perigosas demais para assumir. Talvez você perceba agora que o verdadeiro perigo nunca foi o nome, mas a mudança que ele provoca. Falar dele, aproximar-se do seu significado simbólico, não transforma apenas ideias, transforma estruturas internas. É como se ele introduzisse um código no sistema e esse código começasse a reorganizar silenciosamente o que estava cristalizado. De repente, antigas certezas perdem força, regras inquestionáveis começam a rachar, e aquela vida automática que parecia inevitável começa a se mostrar apenas uma escolha repetida ao longo do tempo. E essa revelação é ao mesmo tempo assustadora e libertadora. A presença desse arquétipo em sua consciência desperta memórias que não são literais, mas emocionais. Sensação de ter sido maior do que a forma que aceitou habitar. Sensação de ter fechado portas internas para caber no que te disseram ser possível. Sensação de ter abandonado partes brilhantes de si para manter a aprovação de quem nunca te enxergou por completo.
Quando essas sensações emergem, elas não trazem cenas definidas, mas uma espécie de nostalgia sem rosto, como saudade de algo que não lembra, mas sabe que existiu. E esse saber silencioso é uma das linguagens mais antigas da alma. Os templos proibiram o nome para impedir que as pessoas se perguntassem: o que mais nos ocultaram? Porque essa pergunta não se limita à religião, ela atravessa a vida inteira. O que ocultaram sobre quem você é, sobre sua capacidade, sobre seu corpo, sobre sua mente, sobre sua espiritualidade? E mais profundamente ainda, o que você mesmo passou a ocultar de si depois de tantas proibições externas? Essas perguntas começam a ecoar agora dentro de você, não como curiosidade intelectual, mas como inquietação existencial. Não há como calá-las depois que despertam. Você começa a perceber como a vida construiu, ao redor de você, uma moldura invisível, definindo o que é normal, aceitável, seguro. Essa moldura sempre existiu para manter tudo previsível. Mas, ao tocar o simbolismo de Thoth, essa moldura começa a ranger. Você questiona o que antes aceitava sem esforço. Questiona suas repetições, seus hábitos, seus medos herdados. Questiona até mesmo as explicações que deu a si sobre suas dores. E enquanto questiona, descobre algo incômodo. Nem tudo o que você acreditava era verdade. Apenas era familiar. O nome proibido se comporta como um espelho que não distorce. Ele devolve exatamente o que é. E é isso que assusta. Não há mais como se esconder atrás de justificativas longas ou histórias bem contadas. O reflexo que surge mostra o cansaço de ter vivido aquém de si. Mostra a exaustão de sustentar personagens. Mostra também o desejo profundo de finalmente habitar a própria vida por inteiro. Essa visão não é confortável, mas é uma das mais libertadoras que existem, porque em meio a tudo isso, você percebe uma coisa simples e devastadora. Você pode escolher. Ao tocar nessa escolha, sente o peso e a leveza ao mesmo tempo. Peso, porque assumir-se exige abandonar desculpas antigas. Leveza, porque já não é necessário fingir. É como tirar uma armadura que te protegeu, mas te impedia de respirar. Thoth, enquanto princípio, retira máscaras não pela força, mas pela clareza. Ele ilumina, e a luz faz o resto. As máscaras caem sozinhas quando a verdade interna se impõe com intensidade suficiente. Você talvez se veja agora diante de lembranças que evitou por muito tempo, momentos em que calou a própria voz para não perder alguém. Situações em que negou o próprio valor para ser aceito. Relações em que permaneceu mesmo sabendo, lá no fundo, que estava se traindo. Tudo isso retorna como cenas silenciosas, não para te machucar novamente, mas para que você recolha o que deixou para trás. Sua voz, sua força, sua dignidade interna. O nome proibido ativa essa limpeza profunda e lenta, como um rio que volta a correr no leito que estava seco havia anos. A sensação de perturbação, de que tanto falam ao mencionar o nome dele, não vem de fora, vem desse movimento interno que não pede permissão a estruturas antigas. Ele não destrói nada à força, ele apenas desfaz ilusões. E quando a ilusão se desfaz, o que resta é você. Sem os filtros que usou para se proteger, sem os papéis que vestiu para sobreviver. Encontrar-se nesse estado é, ao mesmo tempo, vulnerável e poderoso, porque é cru, é real, é impossível de ser controlado por regras externas. Você começa a notar que tudo ao seu redor ganha outra cor. Coisas que antes pareciam óbvias se tornam questionáveis. Situações que pareciam inevitáveis agora parecem escolha. Pessoas que pareciam gigantes agora se mostram humanas. O mundo não mudou, mas o olhar mudou. E quando o olhar muda, nada permanece igual. Essa é a transformação silenciosa que eles temiam quando proibiram o nome. Não é uma revolta visível,
É uma revolução interna. É nesse ponto que surge uma nova camada de consciência. Você percebe que não está apenas ouvindo uma história sobre antigos templos, mas atravessando sua própria estrutura interna de proibições. O que eles fizeram fora, você reproduziu dentro. O que eles calaram nos altares, você calou no coração. E agora, diante dessa percepção, surge uma pergunta que vibra como um sino antigo. Até quando? Até quando você continuará repetindo o silêncio que já não te serve? A resposta não vem em frases prontas. Ela vem como uma mudança de postura, como uma decisão que começa pequena, quase invisível, mas muda tudo por dentro. A decisão de não se abandonar mais, de não reduzir a própria consciência para caber em lugares estreitos, de não calar o que sabe, mesmo que não saiba explicar. Esse é o território de Thoth, não o da crença cega, mas o da lucidez radical. Você sente, talvez pela primeira vez em muito tempo, que há algo maior em movimento dentro de si do que qualquer palavra pode descrever. Não é espetáculo, não é misticismo vazio. É presença, uma presença antiga, ampla, silenciosa, que observa através dos seus olhos e respira junto com você. E sem que ninguém precise dizer, você entende que essa presença não vem de fora. Nunca veio. Ela apenas esperava ser lembrada. E então, como se o próprio silêncio falasse, uma última pergunta surge nesta etapa da jornada, sem pressa e sem resposta imediata. Se os antigos templos proibiram falar dele com tanto rigor, o que eles sabiam sobre o poder de alguém que desperta para si mesmo? Essa pergunta se instala, se expande, se repete dentro de você como um eco longo que não termina. E enquanto ela permanece vibrando, a travessia continua, puxando você para camadas ainda mais profundas, onde o verdadeiro segredo ainda aguarda, intacto, vivo, pulsando, à espera de quem tem coragem de continuar. Há um instante em que a consciência começa a perceber que aquilo que chamava de vida normal sempre esteve cheio de sinais que foram ignorados, sonhos que você acordava tentando esquecer, pressentimentos que escolheu silenciar, coincidências tão precisas que preferiu chamar de acaso para não precisar encará-las. Agora, esses sinais parecem retornar, um por um, como se estivessem apenas esperando que você se tornasse capaz de vê-los sem fugir. O nome proibido age como um catalisador, trazendo tudo isso à superfície não como invasão, mas como revelação. Ele não cria nada novo, apenas expõe o que sempre esteve aí, quieto, sob camadas de distração. Você sente que as camadas externas começam a se desprender como peles antigas, identidades que você carregou por anos, profissional, familiar, social, de repente parecem pequenas diante do que começa a emergir. Não é que deixem de existir, mas deixam de ser o centro. Elas eram máscaras necessárias em determinados momentos, mas já não conseguem conter a expansão que se abre dentro de você. E isso provoca um desconforto sutil. Quem sou eu quando não estou representando nenhum papel? Essa pergunta paira, lateja, incomoda e ao mesmo tempo é irresistível, como uma porta entreaberta no meio da noite. A figura simbólica de Thoth se aproxima como consciência que registra, não como juiz, mas como testemunha. Ele representa o ponto interno que observa tudo com clareza silenciosa, sem necessidade de se defender, sem vontade de atacar. Esse ponto sempre existiu em você, mas foi ocultado por ruídos, obrigações, culpas. Agora ele se torna perceptível. É como encontrar um observador dentro de si que sempre esteve ali, paciente, esperando o momento em que você pararia de fugir o suficiente para percebê-lo. E quando percebe, algo muda de direção por dentro, sem precisar de grandes gestos por fora. Você começa a revisitar memórias com um olhar diferente. Situações antigas ganham novos significados.
Aquelas dores que pareciam castigos se revelam como pontos de ruptura necessários para quebrar estruturas que não serviam mais. Relações que terminaram de forma abrupta agora parecem ter sido portas de saída de prisões invisíveis. Decisões que você julgou erros começam a se mostrar caminhos de desvio que evitaram algo ainda pior. Essa reinterpretação não é racional, é visceral. Você sente que havia uma inteligência guiando movimentos que na época pareciam caos. E essa percepção traz um tipo de paz estranha, uma paz que não anula a dor, mas a honra. A proibição do nome começa a se revelar como símbolo de algo muito maior. A tentativa constante de afastar o ser humano de sua própria profundidade. Não se trata apenas de Thoth, mas de tudo aquilo que desperta lucidez. O mundo construiu uma infinidade de distrações, ruídos, promessas vazias, corridas intermináveis atrás de validações externas. Tudo para manter você ocupado demais, para olhar para onde realmente importa. E agora, quando você para e olha, percebe o tamanho do silêncio que estava tentando ser evitado. Um silêncio que não é vazio, mas pleno. Pleno de perguntas, pleno de possibilidades, pleno de você. Essa percepção não vem sem resistência. Partes internas começam a se debater. Voam pensamentos de autopreservação. Não mexa nisso. Isso é perigoso. Volte ao normal. Esses pensamentos não são inimigos, são mecanismos antigos construídos para te proteger de dores que um dia pareciam insuportáveis. Reconhecê-los com compaixão faz com que eles se acalmem. Você percebe que não precisa lutar contra si mesmo. Precisa apenas permanecer presente, respirando dentro daquilo que surge, sem exigir respostas imediatas, sem precisar rotular de certo ou errado. O nome proibido se transforma, então, em um convite à honestidade radical consigo mesmo. Honrar o que sente, mesmo quando confuso. Reconhecer o que deseja, mesmo quando parece imprudente. Admitir o que dói, mesmo quando isso desmonta narrativas que sustentou por anos. Essa honestidade não é violenta, é libertadora. Ela quebra correntes invisíveis que você nem sabia que carregava. Correntes feitas de frases como eu tenho que, eu preciso ser, eu não posso decepcionar. De repente, você percebe a prisão na qual viveu, e o simples ato de perceber já começa a abrir as portas. Thoth, enquanto princípio simbólico, toca também a relação com o tempo. Ele representa o escriba que registra tudo, que compreende o movimento das eras, que entende que nada é por acaso dentro da grande teia da existência. Quando essa energia toca sua consciência, você sente que sua vida não foi uma sequência aleatória de acertos e erros, mas um percurso de aprendizado. A culpa começa a se dissolver. A autopunição perde sentido e, em seu lugar, surge uma profunda responsabilidade consciente. Não de se culpar, mas de escolher com mais presença daqui em diante. Você percebe, talvez pela primeira vez com tanta clareza, que não há nada errado com você. Nunca houve. O que existiu foram camadas, condicionamentos, vozes externas que você confundiu com sua própria voz. O nome proibido remove essas vozes como quem apaga ruídos de fundo, e então o que resta é um som nítido e simples, o som da sua própria verdade. Ela não grita, ela não exige, ela apenas é. E a simplicidade dela assusta porque desmonta construções gigantescas feitas para esconder o óbvio. Você sempre soube. Nesse ponto, pode surgir um choro inexplicável, ou uma vontade de silêncio profundo, ou uma sensação de vazio fértil. Não é tristeza comum. É como se algo antigo estivesse sendo liberado, como se um peso ancestral estivesse finalmente encontrando passagem para sair. Talvez seja o luto por si mesmo, pelas vezes em que se abandonou, pelas partes suas que precisaram ser caladas para sobreviver. Esse luto é sagrado.
Ele abre espaço para que algo novo nasça sem carregar correntes antigas. A sensação de perturbação que acompanha esse processo é, na verdade, sinal de vida. Algo está se movendo depois de tanto tempo parado. Estruturas rígidas se quebram, mas sob os escombros há um terreno fértil. Você sente, sem precisar de provas, que está mais perto de si do que jamais esteve. Mais perto de uma verdade que não é ensinada em livros, nem concedida por autoridades externas. Uma verdade que brota de um lugar que ninguém pode tocar além de você. Nesse momento, o nome proibido já não parece distante ou estranho. Ele se torna parte do seu vocabulário interno, não como palavra, mas como estado de consciência. Ele representa o ponto em que você para de fugir e começa a se encarar, em que deixa de pedir autorização para existir, em que reconhece o próprio valor sem precisar que o mundo aplauda. É um retorno silencioso a si e, ao mesmo tempo, uma ruptura profunda com tudo o que foi construído sobre a sua ausência. Você percebe também que quanto mais mergulha, menos medo sente do desconhecido. O que antes parecia abismo, agora parece horizonte. O que antes parecia escuridão, agora se mostra como espaço fértil, cheio de possibilidades que não cabem nos antigos moldes. Essa mudança de percepção é a verdadeira revolução. Ela não estoura na superfície. Ela se expande por dentro e, sem esforço, começa a refletir em escolhas, relações, movimentos, sem que você precise forçar nada. Então surge uma compreensão que não vem em palavras, mas em silêncio. Talvez o segredo nunca tenha sido proteger o mundo de Thoth, mas proteger Thoth do mundo. Proteger o sagrado da distorção, proteger a consciência da manipulação, proteger o conhecimento do uso inconsciente. Talvez os antigos tenham percebido que nem todos estavam prontos para olhar para dentro sem se perder. Talvez a proibição tenha nascido do medo do que o ser humano faria com um poder que ele ainda não sabia sustentar. Essa hipótese não traz resposta, apenas amplia o mistério, e é exatamente esse mistério que mantém a travessia viva. Você sente então que o caminho continua, que ainda há camadas mais profundas esperando, que o centro dessa espiral ainda não foi alcançado. Nada foi concluído, nenhuma resposta definitiva foi dada, mas algo irrevogável aconteceu. Você despertou para a pergunta, e uma vez que ela desperta, nenhuma força externa consegue fazê-la dormir de novo. Ela caminha com você, respira com você, observa com você, abrindo portas invisíveis em lugares onde antes só havia paredes. E enquanto esse movimento silencioso continua, uma nova pergunta se forma no horizonte da sua consciência, maior, mais ampla, mais intensa do que todas as outras anteriores. Se o nome foi proibido para que você não se lembrasse, o que acontecerá agora que você está começando a lembrar? Há um momento logo antes do silêncio definitivo em que tudo o que foi visto por dentro começa a respirar junto com você. Não é conclusão, é expansão. O que parecia uma história sobre antigos templos revela-se como uma história sobre o seu próprio coração. E a pergunta que te trouxe até aqui já não é apenas curiosidade. Ela se tornou espelho. Nada volta exatamente para o lugar anterior, porque o olhar mudou. E quando o olhar muda, o mundo ganha novas formas. A sensação é de ter caminhado por um corredor longo e agora chegar a uma varanda invisível, de onde é possível ver mais longe sem saber explicar o porquê. Há algo em suspenso no ar, algo que não se traduz em palavras, mas pesa com doçura, como uma verdade que finalmente encontrou assento. Você percebe que não recebeu respostas prontas e ainda assim algo dentro está mais inteiro, como se um nó antigo tivesse se desfeito sem alarde. O eco desta jornada permanece em forma de pergunta que não se cala. O que mais, dentro de você, ainda está proibido de ser dito? Essa pergunta não te pressiona. Apenas se senta ao seu lado e espera.
Ela sabe que respostas verdadeiras não nascem depressa, nascem de presença. E sem perceber, você já está mais presente do que quando começou. Há também uma ternura nova no modo como você se olha. As falhas deixam de ser acusações e se transformam em capítulos. As dores deixam de ser castigos e se revelam portais. Você compreende que tudo o que te trouxe até aqui não foi desperdício, mas caminho. E nisso há uma beleza que não precisa ser anunciada, apenas sentida. A figura de Thoth se dissolve como imagem e permanece como essência. Ele fica menos personificado e mais princípio pulsante. O princípio de lembrar, o princípio de escrever a própria história, o princípio de assumir o próprio destino. Ele não fica fora de você. Ele fica onde sempre esteve, no ponto mais silencioso da sua consciência. Talvez, neste instante, você sinta uma estranha paz, acompanhada de um tremor leve, como quem sabe que algo importante começou e não tem volta. Não é medo, é reconhecimento. Reconhecimento de que a vida não pede permissão para florescer quando chega a hora. E a hora de florescer internamente nunca vem com anúncio, ela simplesmente acontece. Tudo o que foi dito aqui não termina com esta última frase. Ele continua se movendo no espaço entre os seus pensamentos, reaparece em lembranças inesperadas, volta em sonhos, surge em momentos de solidão ou de riso. É um eco, um chamado, uma semente deixada discretamente no centro do peito, esperando o tempo certo para romper a terra. Você pode tentar seguir normalmente e, mesmo assim, notará pequenas diferenças. Um olhar mais atento, uma coragem mais silenciosa, um incômodo diante do que antes parecia aceitável. Isso é o conhecimento vivo se mexendo por dentro. Isso é o nome proibido fazendo o que sempre fez, reorganizando silenciosamente o que já não cabe mais. Se algum dia você se perguntar quando começou essa transformação, talvez lembre deste instante, deste exato agora, em que algo foi tocado e reconhecido. Não há testemunhas externas, não há altar, não há ritual. Há apenas você consigo mesmo, e isso sempre foi o verdadeiro templo. E assim, sem precisar encerrar nada, você percebe que a jornada não acabou, ela apenas mudou de profundidade. O caminho segue, mas agora segue por dentro. As respostas virão, não como discurso, mas como experiência. Elas virão no seu tempo, do seu jeito, na sua linguagem. E quando vierem, você saberá que nasceram do mesmo lugar de onde surgiu esse chamado. Se algo em você foi tocado, permita que continue. Permita que essa chama encontre oxigênio. Se sentir que esta jornada precisa continuar, permaneça conosco. Deixe sua marca nos comentários. Compartilhe com quem também sente esse chamado silencioso. Inscreva-se para caminhar mais fundo junto desse movimento. Não como obrigação, mas como gesto de reconhecimento ao que despertou. Porque no fim, ou talvez no começo de tudo, o verdadeiro segredo não é sobre o nome proibido. É sobre quem você se torna quando finalmente ousa escutá-lo dentro de si.